Olá, meu querido, olá, minha querida, seja muito bem-vindo ao nosso canal Flávio Lourenço e é muito bom ter você aqui mais uma vez conosco. E se é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo também. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com seus amigos, com seus familiares, para que todos sejam alcançados através da palavra de Deus. E hoje eu quero trazer aqui mais um estudo da palavra de Deus e eu quero falar sobre o cristão como sal da terra e luz do mundo. O nosso texto base vai estar em Mateus capítulo 5, do verso 13 ao verso de número 16. Fique conosco até o final e vamos para este grande estudo. Evangelho segundo escreveu o evangelista São Mateus, capítulo de número 5, nós vamos ler o verso 13 ao verso de número 16. Como eu disse aqui, o nosso estudo bíblico é sobre o cristão como o sal da terra e luz do mundo. E o nosso texto base é Mateus capítulo 5, verso 13 ao verso de número 16. Nos diz assim: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Então este é aqui o texto de Mateus, a qual ele escreve aqui no capítulo 5, verso 13 ao verso de número 16. Então nós aqui, antes de entrarmos especificamente nestes versículos, nós precisamos fazer aqui um contexto sobre o Sermão do Monte, ou conhecido também como o Sermão da Montanha. Então, o Sermão do Monte, ele vai do capítulo 5 ao capítulo de número 7 aqui do Evangelho de Mateus. E o Sermão do Monte, ou conhecido também como o Sermão da Montanha, é uma das mensagens ou dos sermões mais conhecidos de Jesus e é a maior coletânea dos ensinos éticos e espirituais de Jesus. Então aqui nós temos esse sermão, nós temos aqui uma coletânea de ensinos éticos e espirituais. E Jesus aqui está ensinando os discípulos. Se nós pegarmos o verso 1 e o verso 2 do capítulo 5, você vai ver que Jesus está aqui ensinando os seus discípulos, mas também diante aqui de uma multidão. Veja que diz o verso 1: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram dele os seus discípulos. E aí veja o que diz o verso 2: E abrindo a boca, os ensinava, dizendo. Mas veja que Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte. Então Jesus aqui está ensinando os discípulos, mas também ali tem uma multidão que está ouvindo esta mensagem, este sermão. E nos versículos anteriores, que são aqui as bem-aventuranças, né? Quando nós vamos para os versos 3 em diante, veja que aí começa as bem-aventuranças: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus; bem-aventurados que choram, porque serão consolados;
Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão consolados, e assim em diante. Então, Jesus, descreve, né, quem somos no reino. Então, quando nós pegamos aqui do verso 3 ao verso de número 12 do capítulo 5 de Mateus, Jesus está aqui descrevendo quem somos no reino. Agora, quando nós vamos para os versos de número 13 aos versos de número 16, Jesus aqui está mostrando como devemos viver diante do mundo. Então, aqui, estes versículos que nós lemos como texto base, do verso 13 ao verso de número 16, Jesus aqui está querendo mostrar, ou mostrando como devemos viver diante do mundo. Então, eu quero falar, começando do verso de número 13, falando sobre o sal da terra, né? Quando ele começa dizendo, vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Então Jesus aqui faz uma pergunta. Primeiro, ele faz uma confirmação, né? Ele confirma, vós sois o sal da terra. Jesus está apontando e confirmando que os discípulos são o sal da terra. Mas depois, em seguida, após a vírgula, ele faz uma pergunta. E se o sal for insípido? Com que há de salgar? Então Jesus fala que se aquele sal for insípido, ele vai salgar? Então Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos. Mas para nós entendermos isso aqui, nós precisamos usar o sal nos tempos de Jesus. Para que servia? Como que era utilizado o sal nos tempos de Jesus? Então a gente precisa entender isso para entender o porquê Jesus usou o exemplo do sal para dizer que os discípulos eram sal da terra. Então o sal naquela época, nós vamos falar da época de Jesus, o sal tinha 4 finalidades ali, né? Que o primeiro era preservar os alimentos. Na época, claro, não se existia geladeira, não tinha energia elétrica, então o sal servia para preservar os alimentos, ou seja, o sal impedia ali da decomposição, principalmente da carne, né, esses alimentos que o sal ali preservava. Claro, um outro objetivo para que o sal era usado, que era, acredito também, um dos principais, era dar sabor, como nós usamos o sal até hoje, que é para dar sabor. Então, o sal tem essa finalidade de dar sabor, melhorar o gosto dos alimentos. E o sal, na época de Jesus também, e até mesmo antes, ele tinha um valor comercial, né? Algumas culturas usavam o sal como uma moeda de troca. Então, algumas culturas tinham esse costume de usar o sal ali como uma moeda de troca. Daí vem a palavra salário, né? Onde nós temos a palavra salário. E o sal também, ele tinha um símbolo de aliança. Levíticos capítulo 2 e verso de número 13 vai falar da aliança de sal entre Deus e o seu povo. Bastante interessante. Levíticos capítulo 2 e o verso de número 13 vai falar dessa simbologia, né, de aliança através do sal. Vamos ler para a gente poder estar mais inteirado ao assunto. Levíticos capítulo 2 e verso de número 13. Vamos pegar aqui. Olha só o que diz o capítulo 2 e o verso 13 de Levíticos, né? O livro que faz parte do Pentateuco, escrito pelo Moisés, né? Por Moisés, nos diz assim, olha só. E toda oferta, 13, e toda oferta dos teus manjares salgarás com sal, e não deixarás faltar a tua oferta de manjares, o sal do concerto do teu Deus, em toda a tua oferta oferecerás sal. Interessante, né? Então o sal também tinha essa simbologia de aliança entre Deus e o seu povo. Isso a gente está falando nos tempos de Jesus, nos tempos
há 2.000 anos, mais de 3.000 anos atrás. Então, fazendo uma aplicação aqui espiritual, o cristão, porque Jesus está falando ali aos seus discípulos e aquela multidão que está ouvindo, vós sois o sal da terra. Então, como eu disse aqui, o sal tem as suas finalidades de preservar, dar sabor, tinha um valor comercial e uma simbologia de aliança. Então, quando levamos isso para o mundo espiritual, ou seja, para a aplicação espiritual, o cristão, ele preserva o mundo. Ou quê? Do quê? Do total colapso moral e espiritual, né? Então, o cristão tem essa finalidade como o sal de preservar. Assim como o sal preservava os alimentos, né, conservava para que os alimentos não entrassem ali uma decomposição, o cristão também tem essa finalidade, esse sentido de preservar o mundo de um total colapso moral e espiritual. Também o cristão, ele dá o sabor à vida. Por quê? Porque o mundo sem Deus é insípido e vazio. Então, a finalidade do cristão, dos discípulos, era dar sabor à vida, apresentar Deus ao mundo. Porque um mundo sem Deus é um mundo vazio, é um mundo insípido, sem sabor. Então, esse também é o sentido da vida cristã, ou como exemplo do sal, dar sabor. E o sal aponta para a fidelidade da aliança. Então, o discípulo deve permanecer firme em Cristo, quando nós falamos ali que o sal também naquela época tinha um símbolo de aliança, né, entre Deus e o seu povo. Então, sem o sal, né, no caso, se o sal for insípido, ou seja, se o cristão perde a sua essência, deixa ali de cumprir a sua função. Por isso que Jesus diz, né, que se o sal for insípido, o que há de salgar? Então, se o cristão for insípido, o que Jesus está querendo dizer? Que ele deixa, ele perde, no caso, a sua essência. O cristão deixa de cumprir ali a sua função. Aí nós vamos para a segunda parte deste versículo 13 do capítulo 5 de Mateus, né? Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, né, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então Jesus começa dizendo, vós sois o sal da terra, mas se o sal for insípido, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Por que Jesus falou isso, né? Ser lançado fora, ser pisado pelos homens? Porque Jesus usa este termo, né, essa frase. Aí nós vamos para um sentido histórico. No tempo de Jesus, o sal da região ali da Palestina, especialmente ali do Mar Morto, era frequentemente misturado ali com impureza, né? Então, no tempo de Jesus, o sal naquela região ali, principalmente da Palestina, ali no Mar Morto, havia muitas impurezas ali no sal. Então, quando o sal ele perdia o sabor, ou seja, quando o sal ele perdia ali o seu cloreto de sódio, restava apenas um pó branco, sem nenhuma ali utilidade. Então, o sal perde o seu sabor, perde o seu cloreto de sódio, e o que restava era apenas um pozinho branco, que esse pozinho branco não tinha nenhuma utilidade. Então, esse pó, ele era jogado nas estradas e servia mesmo como um piso, e assim sendo literalmente pisado pelos homens. Também nos diz, né, o contexto histórico que muitas vezes no templo, no pátio do templo, né, o pátio do templo era descoberto, então quando chovia o pátio ficava escorregadio. Então ele pegava esse pozinho do sal, né, que não tinha mais nenhum valor,
nenhuma utilidade, e jogava para as pessoas não escorregarem. Então ali era pisado. Então isso tem sentido que Jesus fala, se o sal for insípido, para nada mais serve, a não ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Isso aí é um contexto histórico que Jesus está usando, né, uma parábola, uma simbologia, para dizer que esta seria o final. Né? Se o sal não tem sabor, se o sal não dá sabor, se ele perdeu o seu cloreto de sódio, então ele nada mais serve a não ser jogado fora, lançado fora. Como eu disse aqui, o sal era jogado nas estradas, onde as pessoas ali passavam e pisavam, né? Então, por isso que Jesus usa esse termo. Se o sal não dá sabor, ele nada mais serve a não ser lançado fora e ser pisado pelos homens, porque literalmente as pessoas passavam e pisavam ali no sal. Ou seja, o sal que não cumpre mais a sua função não tinha outro uso. Então, o sal não tinha mais uso nenhum, já que ele não dava mais sabor, ele não preservava os alimentos, não tinha mais um valor comercial. Então, até mesmo uma simbologia ali falando de uma aliança com Deus, não tinha mais finalidade nenhuma, não tinha mais uso nenhum. Então, ele era lançado fora. Quando falamos isso no sentido espiritual, trazemos isso, Jesus está mostrando que o discípulo que perde a sua essência, ele deixa de ser útil no reino. Então isso é uma palavra até dura e pesada de Jesus. Para nada serve. Só serve para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Jesus está dizendo, olha, você perdeu a sua essência, você perdeu a sua essência e deixou de ser útil no reino de Deus. Então o cristão é chamado para influenciar, ou seja, o cristão é chamado para dar sabor, para preservar, para mostrar o seu testemunho, ou seja, para testemunhar. Então o cristão ele é chamado para influenciar. Se ele não está influenciando, para nada mais serve. Então se conforme com o mundo, perde a sua função espiritual. Então se conforma, né? Então se o cristão se conforma com o mundo, ele perde a sua função espiritual. E assim como o sal insípido era descartado, o discípulo sem testemunho perde a relevância diante dos homens e diante de Deus. Essa é uma verdade que não tem como a gente fugir, é o que Jesus está dizendo. Se não tem sabor, se não tem mais nenhum valor comercial, como dizendo para a época, né, se não preserva mais os alimentos, então Jesus está dizendo, olha, se não tem testemunho, se o discípulo não tem nenhum testemunho, perde toda a sua relevância ali diante dos homens e diante de Deus. Então para nada serve para o reino, ou seja, ele não está sendo útil para o reino de Deus. E por que Jesus falou isso? Então, a advertência séria, né? Nós temos aqui uma advertência séria. Ele não está falando de perder primeiramente a salvação nesse ponto, mas de perder ali a utilidade no reino e o impacto no mundo. Então, aqui Jesus não fala diretamente de perder a salvação, aquela coisa, mas da utilidade para o reino, né? E do impacto para o mundo, que o cristão ou o discípulo não vai ter mais. Jesus está falando aqui de uma responsabilidade, né? Jesus queria mostrar que o cristão não pode viver de forma neutra, ou influencia ou é influenciado. Então, ou o cristão ele influencia ou ele é influenciado, mas nós fomos chamados para influenciar. E contraste, ele coloca os discípulos diante da escolha: ser sal verdadeiro que conserva e dá sabor e se torna pó sem valor. Então Jesus está dizendo o seguinte, olha, nós temos aqui um contraste, ele coloca o discípulo diante de uma escolha. Você tem que escolher, ou você vai ser sal para dar sabor, ou simplesmente se tornar um pó sem valor. Aí é você que escolhe. Ou você se torna um sal, ou você é um sal que dá sabor, que preserva, né, que influencia, ou você simplesmente se torna um pó sem valor nenhum, que vai ser lançado fora, que para o reino de Deus não serve para nada. Uma aplicação para nós hoje é que um cristão que não vive o evangelho,
ele perde o sabor, né? Sua palavra não convence, o seu testemunho não brilha. Então, esse cristão perde totalmente o seu sabor. A igreja que se mistura com o mundo e perde a santidade corre o risco de ser pisada, rejeitada, sem autoridade espiritual. É isso que Jesus está dizendo, né? Que a igreja que não tem mais sal, ou seja, não tem sabor, ela perde totalmente. Ela vai ter o risco, no caso aqui, ela vai sofrer o risco de ser pisado, de ser rejeitado. E não ter nenhuma autoridade aí espiritual no mundo. Por isso Jesus nos chama a manter o sabor, né? Seja a fidelidade, a santidade e a influência. Então nós precisamos manter esta fidelidade, manter esta santidade e influenciar. A igreja ela tem que influenciar. Então Jesus falou essas palavras para alertar os seus discípulos de que a fé sem prática, o cristianismo sem testemunha é como um sal sem sabor. Uma fé sem prática, um cristianismo sem testemunho é um sal sem sabor. É isso que Jesus está dizendo. Então não serve para nada. Não tem nenhuma utilidade no reino de Deus. Então o discípulo que perde a sua essência deixa de impactar o mundo e se tornar irrelevante. É isso que Jesus está dizendo quando ele diz que nós somos o sal da terra, né? Então o discípulo perde totalmente a sua relevância, a igreja perde totalmente a sua relevância neste mundo. Agora nós vamos ver aqui quando Jesus fala sobre luz do mundo, do verso 14 ao verso de número 16, Jesus vai dizer: vós sois a luz do mundo. Então o significado da luz é que na Bíblia a luz ela é símbolo de Deus. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 1, e o verso de número 5. Então, Deus, no caso, né? Deus, não Jesus, mas Deus aqui, ele é 1, 2, 3, gravando. Vamos para a segunda parte agora, quando Jesus fala sobre a luz do mundo, do verso 14 ao verso de número 16, que Jesus diz: vós sois a luz do mundo. O significado da luz, na Bíblia, a luz ela é o símbolo de Deus. É a primeira epístola do apóstolo João, capítulo 1 e verso 5. João vai falar sobre isso na sua primeira carta aqui, que ele diz: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então, luz simboliza, né, aqui o próprio Deus. Também a luz simboliza a verdade, Salmos de número 119 e o verso de número 105. E a luz simboliza a vida. João, né, Evangelho de João, capítulo 1, verso 4. João, capítulo 1 e verso de número 4 vai dizer que a luz, né, a luz simboliza aqui a vida, né? Ou seja, ele é a luz, ele é a vida. João, capítulo 1, verso de número 4, que ele diz assim: nele está a vida, e a vida era a luz dos homens. Então isso é o significado da luz. Jesus é a luz do mundo, João capítulo 8, verso 12. E ao dizer que nós somos luz, ele mostra que refletimos a sua glória, ou a glória de Deus. Então, quando ele diz que Jesus é a luz, Jesus também está dizendo que nós somos a luz que reflete ali a glória de Deus. E ilustrações que Jesus usa você veja que ele vai falar de cidade edificada sobre o monte. Então isso é impossível, seria impossível você esconder uma cidade iluminada no alto. É impossível, por isso Jesus fala de uma cidade edificada no monte. Aí aquela cidade, ela vai ter luz, você de longe vai enxergar aquela cidade através da luz de que ali no monte existe uma cidade. Então, está dizendo, olha, é impossível você esconder essa cidade iluminada ali no alto, né? Então, ele fala também da candeia no velador, né? A luz ela é colocada em posição alta.
para iluminar toda a casa. Você veja que é o que Jesus está dizendo aqui. Vamos lá, vamos repetir o versículo. De número 14, vós sois a luz do mundo, que não se pode esconder uma cidade edificada sobre o mundo, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueiro, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa, né? Então a luz não fica em posições escondidas, baixa, ao contrário, ela fica na posição mais alta para iluminar toda a casa. Por isso ele diz, vós sois a luz do mundo, as pessoas vão olhar para você, as pessoas vão depender de você para poder enxergar, porque a luz tem essa finalidade, para nós enxergarmos, não é isso? Então, uma aplicação espiritual, o cristão deve viver de modo visível, sem se envergonhar da fé, né? Então, as pessoas têm que olharem, verem luz em nós. Então, a luz não é para exaltar o discípulo, o cristão, mas para que glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Veja o que diz o verso 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Então, quando o mundo olha para nós, quando o mundo vê a luz em nós, quando o mundo vê luz no cristão, que o cristão brilha, não é para que o cristão seja exaltado, não, mas para que o Pai seja glorificado através da nossa vida, para que Deus seja glorificado através da nossa luz, através da nossa vida. Então a luz mostra o caminho, denuncia as trevas e aquece os corações. Então nós como luz, Jesus está dizendo, olha, vocês estão aqui para mostrar o caminho, né? Para mostrar e denunciar as trevas, né? Isso, então, essa é a função do cristão. Na teologia, no nosso texto aqui, há uma identidade, então, não é uma opção, mas é uma declaração. Vós sois, né? Não sereis. Jesus não está dizendo vocês serão, não. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Então aqui Jesus está dando não existe uma opção, né? Aqui nós temos uma identidade, né? Luz do mundo, sal, vós sois. Vós não sereis, vós sois. Então, e aqui nós temos uma missão. O discípulo existe para impactar, ou seja, o cristão existe para impactar o quê? O mundo, não para se isolar dele. Então nós não temos que nos isolar no mundo, mas nós temos que impactar o mundo. E o propósito a glória é de Deus, não do homem. Nosso propósito como luz, como sal, é para a glória de Deus, não para a nossa honra, não para nos gloriar, não para nos exaltar, para simplesmente aparecermos, mas é para a glória de Deus. Então, como identidade, repito aqui, como identidade, não há opção, mas é uma declaração, vós sois. Como uma missão, sendo luz e sal, é para impactar o mundo e não para se isolar no mundo. E nosso propósito é para a glória de Deus. Quando fazemos algumas aplicações práticas, como sal, preservar valores do reino em meio à corrupção moral. Né? Como sal, temos que preservar valores do reino em meio a este mundo corrompido, principalmente moralmente. Influenciar com palavras e atitudes que dão sabor ao ambiente. Então nós temos que influenciar as pessoas através da nossa palavra, através de uma palavra de Deus, através de algo, de atitudes que dão ali sabor, né? Que dão vida ali ao ambiente. E permanecer fiel a Cristo. Como sal, temos que permanecer fiel a Cristo. Como luz, é testemunhar com integridade, sem ocultar a fé. Então nós ali como luz testemunhamos sem ocultar ali a nossa fé. Nós ser o exemplo em casa, no trabalho, na sociedade e apontar sempre para Cristo e não para si mesmo, né? Como luz nós sempre apontamos para Cristo, porque a luz é Cristo, mas através de Cristo resplandece essa luz em nós e vai agora ser transmitido também ao mundo essa luz, né? Então essa luz será transmitida ao mundo. Espero que você tenha gostado aqui do nosso estudo.
sal da terra, luz do mundo, não é isso? Então nós como cristão devemos ser o exemplo, nós como cristão devemos ser neste sal da terra e a luz do mundo, para um mundo que está corrompido moralmente, espiritualmente. Nós temos que dar sabor, nós temos que preservar, nós temos que ser a luz para mostrar o caminho, para dar visão às pessoas que estão cegas espiritualmente. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e familiares. Até a próxima. Que Deus continue abençoando a você, toda a sua casa e toda a sua família. Deus abençoe. Até a próxima e um grande abraço.